quer dizer restabelecimento das boas relações com quem está brigado. Restabelecimento das boas relações com quem está brigado. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Prove Deus mandar o teu Filho para morrer por nós, ressuscitar entre os mortos e reatar essa reconciliação. E o texto diz, olha, Jesus veio, pagou o preço, morreu, para que nós tivéssemos novamente uma aliança com Deus, e não somente uma aliança, sermos reconciliados com Ele. Aquele que era inimigo de Deus, tornar-se-ia amigo dele. Reconciliação é voltar aquele que está em inimizade à amizade. No grego, reconciliação quer dizer catalasso, que catalasso no grego quer dizer mudar da inimizade para a amizade. Da inimizade para a amizade. O fato de nós aceitarmos Jesus simplesmente e continuar a viver uma vida de pecado não faz nos amigos de Deus. O fato de andarmos na igreja, virmos aos domingos na igreja, estar na igreja, fazer as coisas na igreja, limpar e fazer o que tem que ser feito, ministérios, e tudo isso não nos faz amigo de Deus. Não nos faz amigo de Deus. O que nos faz sermos amigo de Deus é aceitar essa reconciliação que Jesus pagou o preço. Eu preciso trazer para mim essa reconciliação. E algo interessante é que não basta somente Jesus morrer na cruz e reatar e reconciliar o homem com a amizade de Deus e homem. Mas o texto também continua dizendo que nós nos tornamos ministros da reconciliação. Aleluia. Nós nos tornamos ministros dessa reconciliação. E o que é o ministro da reconciliação? É aquele que pega o bastão das mãos de Jesus e continua a obra. Você não entendeu? Ministros da reconciliação é aquele que pega o bastão das mãos de Jesus. Qual que foi o preço? Qual que foi a obra? Qual que foi o que Jesus fez na cruz? O que foi tudo o que aconteceu? Nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa. Eu pego o bastão das mãos de Jesus e continuo fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Amém. Jesus foi o ministro da reconciliação de Deus para com o homem. E eu preciso ser um ministro da reconciliação. Eu quero trabalhar em 3 esferas disso com vocês ainda hoje. 3 esferas da reconciliação. A primeira esfera da reconciliação é o homem se reconciliando com Deus. Romanos 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Colossenses 1:21. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do teu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem meus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. A esfera da reconciliação
A primeira esfera é a reconciliação com Deus. Eu preciso abraçar isso. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso entender que sem levar uma vida santa, sem levar uma vida íntegra, sem aceitar o verdadeiro Evangelho, sem ouvir o verdadeiro Evangelho, eu não sou apto a me reconciliar com Deus. O fato de estarmos aqui não me faz amigo de Deus. O que me faz ser amigo de Deus é andar em uma vida em santidade, andar em uma vida íntegra, é caminhar com Ele, ter um relacionamento com Ele. Isso me faz ser amigo de Deus. Isso me faz aceitar a reconciliação através de Jesus. Então o primeiro nível que eu preciso ter é a minha reconciliação com o Pai, a minha reconciliação com Deus. E se não estou enquadrado em tudo que eu falei, se não estiver enquadrado nisso, eu ainda estou em inimizade com Ele. Se eu não me separar para isso, eu ainda estou em inimizade com Ele. Porque estar na igreja não quer dizer nada. Vir aqui aos domingos não quer dizer nada. Ministrar aqui não quer dizer nada. A Bíblia diz que naquele grande dia serão separados bodes e ovelhas. Serão separados bodes e ovelhas. Serão separados os amigos e os inimigos, o joio e o trigo. Posso te falar uma coisa? Posso te falar? Cresce tudo junto. Cresce tudo junto. O joio, o trigo, os amigos, os inimigos, os bodes e as ovelhas. Cresce tudo junto. Vai crescendo. Vai crescendo. Agora, na hora da ceifa, aí é separado. Aí é separado. De que lado que você vai estar? De que lado você vai estar naquele grande dia? Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Ou do lado daqueles benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Para que lado você vai estar? Porque vai crescer tudo junto. Vai crescer tudo junto. Olhando aqui, tudo igual. Vocês são amigos meus, irmãos em Cristo, são todos iguais. Mas e diante de Deus? Como está a tua vida? Como está a tua vida? Você conseguiu aceitar a reconciliação? Ou ainda você está distante disso? Como está a tua vida? A primeira esfera da reconciliação é aceitarmos ela. Homem e Deus. Homem e Deus. O que eu preciso ser? Amigo dele. Amigo dele. Há uma chamada de Deus para a tua amizade. Há uma chamada de Deus para ser amigo dele. E isso tem um preço. A segunda esfera é o homem reconciliar-se com o próximo. Mateus capítulo 5, verso 23 diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, 24, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão.
Depois, volte e oferece a sua oferta a Deus. A maior dificuldade que nós temos é essa. Uma pergunta que eu faço para vocês: quem faltou com respeito? Foi Deus ou foi o homem? Quem causou essa inimizade? Quem causou a inimizade de Deus com o homem? Quem foi? Foi o homem ou foi Deus? O homem. Hã? O homem. Foi o homem. A causa da inimizade de Deus com o homem, quem causou foi o homem. Não foi? Foi o homem. Quem entrou em desobediência, quem causou a discórdia, quem pecou, foi o homem. E isso tornou o homem inimigo de Deus. Feriu a santidade dele. Foi o homem. Mas quem deu um passo para reatar essa nova aliança e essa reconciliação? Quem foi? Foi Deus. Hã? Deus. Foi Deus. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que há um senso de justiça interno nosso que confunde tudo. Confunde tudo. Esse senso de justiça própria faz tudo errado. Nós lemos aqui o que Jesus falou. Olha só, se você tem alguma desavença com o teu irmão, e aí você quer oferecer uma oferta, nem oferece. Deixa na frente lá, não oferece. Deixa lá na frente. E se você souber que o teu irmão tem alguma coisa, alguma rusga, alguma mágoa tua, vai lá você e peça perdão para ele. Entenda? O texto não diz que você, o ofendido, não, o outro, é você que ofendeu. Tem que ir lá e reatar essa conciliação, reatar essa amizade. Só que a maior dificuldade nossa é entender isso. Sabe por quê? Porque sempre nós queremos esperar o outro. Não, ele que veio atrás de mim. Não, foi ele que... Eu estou ofendido. Então ele que tem que pedir isso. Eu estou ofendido, ele me ofendeu. Ele me fez mal, foi o mal que ele fez para a minha vida. Ele me caluniou, ele me defamou, ele mentiu para mim. Então ele tem que pedir desculpa. Mas olha o que o texto diz. E não só diz, mas é um exemplo disso. Não é o ofensor, é o ofendido. É aquele que está mal. É aquele que está machucado. É aquele que foi contrariado. Aquele que foi, de repente, até mesmo envergonhado. É essa pessoa que Jesus está falando, vai lá. O teu irmão te ofendeu, vai lá e peça perdão para ele. Irmãos, eu quero te falar uma coisa, nós sempre vamos andar na contramão de tudo. Porque andar no Evangelho é isso, é caminhar na contramão. Todo mundo faz o errado, mas eu vou fazer o certo. Todo mundo faz isso aqui e ganha e lucra, mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque é errado. Vai contra os meus princípios. Lembra do juiz interno? Ele vai apontar, ele vai dizer isso é errado, isso é certo. E a Bíblia fala assim, cara, você tem que ir lá se reconciliar com o teu irmão. Você ofendido, você machucado, você maltratado, levantaram falso de você, levantaram calúnia contra você, vai lá você e peça perdão para ele. Não fique esperando o ofensor vir até você. Não fique esperando essa dor tomar conta da tua vida.
Não fique esperando esse trauma, essa marca, essa mágoa sucumbir à tua vida. Resolva o que tem que ser resolvido. Dê solução a esse problema. Deixe o orgulho de lado. Abandone tudo isso. A vida de Jesus sempre foi uma vida de humilhação. A vida de Jesus sempre foi uma vida de servidão. Jesus deixou toda a tua glória para recompor a humanidade a Deus. Ele precisava? Não precisava. Ele, assim como o Pai, estava ofendido com tudo que a humanidade, os homens estavam fazendo e fez. Estavam ofendidos com o pecado, com a desobediência. Não era nós que estávamos ofendidos, mas era Deus que estava. E Ele se humilhou, se colocou numa posição de homem e morreu pelos homens. E você querendo, ele que fez, ele que me caluniou, e lá esperando, e se ensoberbecendo, e trazendo, não. E morrendo. E morrendo. Vá e resolva com aquele que te ofendeu. Seja ministro da reconciliação. Seja ministro da reconciliação. Continue levando o legado. A gente falou no ano passado legado, mas continue o legado que Jesus deu e fez e exerceu na terra, na vida de nós homens e igreja. Continue. Seja o ministro da reconciliação. Se ele não vem, vá você. Se ele não vem ao teu encontro, vai e resolva a situação. Mas está doendo demais. Vai doer mais se você não resolver. Vai doer mais se você não restabelecer isso. Deus não precisava. Ele poderia entregar o homem à morte. Vai, viva a vida que vocês querem, morra do jeito que vocês querem morrer. Ele poderia ter feito isso, mas ele não quis. Ele procurou o homem, ele deu uma solução para o homem, porque havia amor de Deus para com o homem, ainda que não haveria do homem para com Deus, mas havia um amor, o amor que foi constrangedor, conforme diz o texto aqui. E ele deu a solução. Ele reatou, ele conciliou e mandou aquilo que ele mais amava para fazer e efetuar isso. E você cheio de orgulho, senso de justiça, eu não vou procurar, não, eu não vou fazer isso. Resolva, senão vai piorar. Senão vai piorar. Deus está falando com pessoas exclusivas aqui. Resolva, vá atrás. Machucado do jeito que está, ofendido do jeito que está, vá atrás e se reconcilie. Não espere a ferida se tornar pior. Terceira esfera, o homem reconciliando consigo mesmo. Lucas capítulo 15, verso 17, fala a respeito da parábola do filho pródigo. Diz assim: caindo em si, ele pensou:
trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Caiu em si. Há um descortinar de Deus nessa noite. Nós precisamos cair em si. E cair em si é se aprontar para se reconciliar consigo mesmo. Essa noite é uma noite de reflexão. Essa noite é uma noite de nós ponderarmos a nossa vida, colocarmos a nossa vida na balança. Analisar o nosso contexto de vida, o que nós estamos fazendo, quais os caminhos que nós estamos trilhando, que tipo de vida nós estamos vivendo. A palavra diz nesse texto que o filho pródigo resolveu viver a vida dele, do jeito que ele queria. Chegou para o pai e falou: olha pai, eu quero minha parte de tudo que você tem aí, me dá a minha parte como herança, porque eu vou querer e vou viver a minha vida do jeito que eu vou querer e não quero saber mais de nada. Me dá aqui a minha herança. E ele saiu, foi viver a vida dele, foi trilhar o caminho dele, foi fazer aquilo que ele almejava ou sonhava. Ele foi viver, gastou tudo o que tinha, gastou toda a herança do pai, gastou tudo. Depois de gastar tudo, começou a depender de pessoas, começou a depender de outros que ele encontrava no meio da rua, em lugares, começou a depender de outras pessoas. Quando viu, estava envolvida com porcos, se alimentando daquilo que o porco comia. Começou a comer. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Lembra do juízo interior? O juízo interior começou a aflorar nele. Há momentos na nossa vida que nós precisamos cair em si. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso analisar a minha vida. O que tem acontecido com você? Por que você tem envolvido ou está envolvido nessa bancarrota? E você não consegue sair desse lugar. Você não consegue viver a vida que Cristo tem para você. Por que você é afligido da forma que você é afligido? Por que você sofre da forma que você tem sofrido? Porque a tua vida está uma bagunça. Porque você não encontra solução naquilo que você está passando. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso cair em si. E há um chamado de Deus para isso nessa noite. Há um chamado do Pai para isso. E essa palavra é profética. Há um chamado do Pai. Eu quero dizer algo para vocês. O Pai não vai se opor às decisões que você tomar. O Pai vai deixar você tomar as decisões que você vai querer tomar. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar cair em si. O que eu estou fazendo com a minha vida? O filho pródigo não é só aquele que sai da igreja, gente. O filho pródigo não é aquele que só abandona a fé. O filho pródigo é aquele que está dentro da igreja e não conhece o Pai. É aquele que está dentro da igreja e
e pegou a herança, saiu. Não fisicamente, mas espiritualmente. Deu linha na pica. Está vivendo a vida do jeito que quer. E está aqui. Está vivendo do jeito que quer. E está aqui. Esse é o filho pródigo. E é um despertar de Deus nessa noite. Eu preciso cair em si. Eu preciso me reconciliar comigo mesmo. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso entrar numa nova conexão com o Espírito. Eu preciso entrar numa nova conexão com Deus. Eu preciso ligar o disjuntor. Caiu o disjuntor. Eu preciso ligar. Eu estou offline, mas eu preciso estar online. Caiu. Eu preciso olhar para dentro de mim. Onde eu errei? O filho pródigo sabia onde ele tinha errado. E isso causou vergonha nele. Porque ele disse assim, olha, eu estou comendo lavagem aqui. E meu pai trata melhor os servos dele do que eu estou aqui comendo lavagem com os porcos. Eu sou tratado melhor lá do que com os porcos aqui. Ele caiu em si. A ideia dele, sabe qual que era? Era voltar lá e simplesmente fazer, ou ser um escravo, ou ser um trabalhador do teu pai. Era essa a ideia dele. E aí ele começou a configurar com ele mesmo. Ó, eu vou lá, vou conversar com meu pai, vou pedir para que ele me aceite simplesmente como um escravo. É simplesmente isso que eu quero. A ideia dele era ser um servo lá. Não precisava nem ser mais o filho, que o pai não o aceitasse como filho. Simplesmente como um trabalhador. Essa era a ideia dele. Mas o pai tem muito mais. Aleluia, Jesus. O pai ele tem outros pensamentos a respeito de você. Amém. Talvez a tua ideia é essa. Não, é só resolver isso aqui. Eu não preciso de mais nada. Eu só quero ficar no banco sentado aqui. Eu só quero ficar aqui só sentado. Mas há uma chamada de Deus para a tua vida. Aleluia. Há uma chamada do Pai para a tua vida, muito mais além daquilo que você pensa ou sonha. Há uma chamada de reconciliação. Há uma chamada para reconciliação que vai muito mais além. Vai muito mais além daquilo que você imagina que pode acontecer com você. Talvez pelo estado que você se encontra. Talvez a maneira que você está, você pense, Senhor, eu só quero uma soluçãozinha só. Senhor, olha, eu só quero sair dessa situação, eu não tenho força, mas eu só quero sair desse lugar. Eu quero falar para você que Deus ele tem um lugar ao lado dele para você. Aleluia. Deus ele tem um lugar para você se assentar junto com ele. Glória a Deus. Deus não quer que você seja simplesmente um escravo dele. Deus não quer que você seja simplesmente um trabalhador na seara dele. Deus quer que você seja o filho dele. Aleluia. É isso que o Pai quer que você seja. Talvez até agora o teu pensamento seja de escravo. E um escravo acorrentado pelo pecado, pela imoralidade, pela falsa doutrina. Mas os pensamentos de Deus ao seu respeito é de filho. Glória a Deus. Sabe qual que é a tua posição nele? Filho. Filho. Alcançar a maturidade em Deus, filho. Gálatas diz, se o herdeiro for menino, de nada difere, de nada faz diferença do escravo. Ainda que seja dono de tudo, ainda que tenha todas as heranças, não faz diferença de um escravo. E o que Deus ele quer te tirar dessa posição de escravo e colocar e se assentar à roda dos príncipes e filhos e ter uma herança genuína. É essa a posição que Deus ele quer. Você consegue entender isso? Amém. Você consegue ter isso no teu espírito? Há um
legado dele sobre a tua vida. E a gente está falando a respeito do quê? Expansão, não é isso? Aí você fala, Cleiton, você não falou nada disso. Eu vou falar agora. A expansão do reino está ou em ser a continuação do ministério de Jesus, o ministro da reconciliação. Aleluia. Como nós podemos expandir o reino? Aceitando isso e exercendo o ministério da reconciliação, ao qual foi nos outorgado, foi nos confiado. Ele nos confiou isso. Como que a igreja pode crescer? Como que a igreja pode crescer? Com ministros da reconciliação, reatando, conciliando o homem a Deus, conectando novamente o homem a Deus. Amém, Jesus. Nós estamos falando na esfera igreja, mas na esfera mundo, há muitos que precisam ser reconciliados com Ele. E o papel da igreja é ser o ministro desta reconciliação. Há uma convocação de Deus para isso. Há uma convocação de Deus para isso. Eu quero que você abaixe a tua fronte agora. Eu preciso continuar isso. Eu preciso continuar. O que Jesus veio fazer neste mundo, eu preciso dar continuidade. Eu preciso dar continuidade, eu preciso continuar essa reconciliação dos homens. Mas para isso eu preciso me acertar com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo. Eu preciso disso. Eu preciso me aceitar e me acertar. Como que está a minha vida? Essa hora é uma hora de reflexão. Eu quero que você pense nisso agora. Eu quero que você reflita sobre você. Como que está a tua vida? Como que está a tua vida? O Espírito está dizendo aqui ao meu coração e ardentemente isso. Deus, Ele está trazendo a luz. Deus está trazendo a luz